Certo, vamos direto ao ponto. Quem trabalha com pré-impressão, gestão de contratos ou equipes jurídicas sabe que controlar e padronizar documentos digitais não é brincadeira. Nessa análise de hoje, vamos explorar exatamente como adicionar marcas d'água técnicas no Adobe Acrobat Pro. Vamos ver tudo, desde a configuração de texto ou imagem, ajustes precisos de aparência como opacidade e rotação, até o posicionamento atrás ou na frente do conteúdo e a definição de intervalos de páginas para uma aplicação automática em massa. A ideia aqui é transformar o fluxo de trabalho, trocando aquele esforço manual exaustivo por processos inteligentes e totalmente escaláveis. Isso nos leva a uma questão bem prática. Inserir uma marca de confidencialidade em uma única página é moleza, não é? Mas e quando precisamos processar milhares de páginas, com tamanhos diferentes, mantendo aquele alinhamento perfeito e, o mais importante, sem esconder o texto original do arquivo? Fazer isso na mão, um por um, simplesmente não rola. Precisamos de um sistema robusto, e é exatamente essa estrutura que vamos montar juntos aqui. O nosso roteiro hoje é o seguinte: 1. Fundamentos das marcas d'água. 2. Ajustes de aparência e transparência. 3. Controle de rotação e escala. 4. Posicionamento de fundo e frente. E, por fim, 5. Automação e aplicação em massa. Começando então pela seção 1, Fundamentos das marcas d'água. Olhando para a documentação do Adobe Acrobat Pro, fica bem claro que uma marca d'água técnica ou um fundo passa longe de ser só um carimbo estático. O mais legal dessa definição é justamente a flexibilidade. Estamos falando de elementos super dinâmicos. São verdadeiros ativos na arquitetura do PDF que podem ser configurados com texto ou imagem e que depois podem ser alterados ou até extraídos sem estragar o conteúdo original do arquivo. Com o Acrobat Pro, nós já temos um controle nativo excelente para adicionar, atualizar e remover esses elementos. Ele também traz ferramentas muito boas para organização, tipo cabeçalhos, rodapés e a famosa numeração de Bates, que é absolutamente crucial para o rastreio jurídico e organizacional. Ou seja, a base para um arquivo só ou para lotes pequenos já está ali no sistema. Mas olha, para exigências de pré-impressão altamente específicas, a gente precisa ir além do básico. O que nos leva à seção 2, ajustes de aparência e transparência. É aqui que entra o Manual Técnico do Pitstop Pro 25. Ele trabalha em conjunto com essas tecnologias de PDR e entrega a chave para configurações muito mais avançadas. Pensa bem, quando lidamos com documentos vitais, não dá para simplesmente jogar uma imagem sólida por cima e torcer pelo melhor. A não ser que a intenção seja estragar a leitura de um contrato milionário. Ter controle técnico sobre a aparência é exatamente o que separa um documento amador de um arquivo profissional pronto para produção. A grande estacada técnica aqui é a diferença entre opacidade e mesclagem. Uma marca 100% opaca é tipo um adesivo sólido, ela bloqueia tudo que está atrás. Mas quando a gente usa o canal alfa e os modos de mesclagem, o jogo vira. É como se estivéssemos colocando camadas de vidro colorido sobre o documento. A luz passa, as cores interagem. Isso garante que a informação lá no fundo continue super legível, enquanto a marca de segurança cumpre perfeitamente o papel dela. Para chegar nesse resultado impecável, o sistema dá opções cirúrgicas. Modificando o canal alfa, dá para controlar a transparência exata, tanto do preenchimento quanto do traçado do objeto, só deslizando as porcentagens. Fora isso, alterar os modos de mesclagem define matematicamente como as cores da nossa marca vão se misturar com os dados originais do arquivo. São esses detalhes finos que seguram a integridade visual do documento final. Seção 3, controle de rotação e escala. Agora, falando de alinhamento espacial, a documentação é super sistemática, tem uma sequência exata para conseguir aquela manipulação perfeita. Primeiro, definimos o ponto central, o eixo de rotação. Depois, identificamos qual caixa da página vai ser o nosso limite de referência. E só aí o ângulo é inserido. É um processo guiado por precisão matemática, nada de estimativa visual ou olhômetro. Isso elimina de vez o risco de sobreposições acidentais naquelas margens de impressão complexas. E, para ter certeza de que nada vai ficar distorcido, o sistema tem cartas na manga. Bloquear as proporções usando o ícone de cadeado impede que uma logomarca fique achatada quando mudamos o tamanho dela. Outra função de ouro mencionada nas fontes é o fator de escala da página. Isso significa que se o documento original foi reduzido ou ampliado, a marca d'água inteligente reconhece a alteração e se ajusta na mesma proporção, sem falar na capacidade de girar as marcações em ângulos cravados, tipo 90 ou 270 graus, encaixando perfeitamente em layouts verticais e horizontais. Avançando para a seção 4, posicionamento de fundo e frente.
Como o guia do usuário do Preps mostra muito bem, posicionar uma marca é bem mais do que só arrastar ela pela tela. A gente precisa selecionar o componente onde essa marca vai ser ancorada. É como amarrar um barco a um cais, sabe? O ponto de ancoragem dita o comportamento de todo o conjunto. A partir desse pontinho exato, margens e recuos precisos são estabelecidos. E as regras que fazem tudo isso acontecer na prática são essas. Dá para escolher uma posição absoluta, usando coordenadas rigorosas nos eixos x e y, ou uma posição relativa, baseada nas margens da página. Um detalhe crucial: precisamos decidir se o elemento vai ficar lá no fundo, posicionado atrás do texto como um plano de fundo protetor, ou se vai ser colado em primeiro plano, na frente do conteúdo. E para o pessoal da impressão física, as opções como frente, verso, ambos e a funcionalidade brilhante de espelhar no verso garantem que frente e costas do papel casem impecavelmente na máquina. Por fim, a seção 5, automação e aplicação em massa. Vamos ser sinceros, fazer todos esses ajustes mega precisos, página por página, esgota o tempo de qualquer equipe. É aqui que os fluxos de trabalho avançados entram, com foco total em eliminar esse esforço manual repetitivo. A solução mágica atende pelo nome de Action Lists, ou listas de ação. Elas funcionam como pequenos roteiros gravados. Em vez de ajustar a opacidade, girar e posicionar a marca d'água 1000 vezes seguidas, a gente define a sequência toda uma única vez. O software guarda essas instruções e aplica em massa, sobre milhares de arquivos, num piscar de olhos. É a verdadeira transformação, passando do trabalho tático braçal para uma gestão completamente estratégica. E o verdadeiro motor dessas action lists são as variáveis dinâmicas. Esquece ficar digitando texto estático. Com essas tags, o sistema puxa as informações em tempo real. A variável document name já carimba automaticamente o nome do arquivo ali. As variáveis de data e hora criam registros de processamento perfeitos. E a variável de número de página é sensacional, porque ela não só numera, mas aceita cálculos matemáticos diretos. Dá para configurar incrementos ou decrementos exatos, garantindo que a ordem lógica do documento não quebre, não importa como as páginas tenham sido divididas. E quando surge a necessidade de direcionar essas marcas automáticas apenas para páginas muito específicas, a sintaxe é notavelmente simples. O sistema de intervalo de páginas usa hífens para faixas contínuas e vírgula para separar grupos. Detalhe, sem incluir nenhum espaço em branco. Por exemplo, 1 a 4, 9 a 12. Isso garante que a marcação, por mais complexa que seja, vá aparecer única e exclusivamente onde o design exige, ignorando todo o resto daquele lote massivo. Para amarrar todos esses conceitos, esta citação tirada diretamente dos manuais de pré-impressão captura a filosofia perfeita. Quando existe a necessidade de fazer algo repetidas vezes, o trabalho manual abre muita brecha para erro humano e ineficiência. Já a automação, depois que você faz aquele esforço inicial de configurar tudo, entrega uma perfeição uniforme, escalabilidade instantânea e um controle técnico absoluto. Olha só! Essas ferramentas não servem só para ajustar marcas transparentes e rotacionadas. Elas dão o poder de aplicar essa lógica em um volume infinito de documentos usando variáveis em massa. Dominar essa infraestrutura digital é sinônimo de acelerar processos e eliminar retrabalho diário, o que nos deixa com uma pulga atrás da orelha para fechar. Pensando em todas aquelas tarefas repetitivas que tomaram tempo na última semana, como aplicar essa automação de PDFs pode transformar a eficiência das operações a partir de agora? Fica aí a reflexão.